Estamos apresentando CBN Vale, primeira edição. São 9h13, 9h13, de volta aqui com o CBN Vale, primeira edição. E como disse na abertura, a gente começa o CBN desta quinta-feira, já com a presença do nosso primeiro convidado, o vereador Tomás Henrique, do Partido Novo, aqui de São José dos Campos, aceitou o convite e participa do CBN Vale, primeira edição. Vereador, obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer recebê-lo aqui nesta quinta-feira. Muito bom dia e feliz ano novo, vereador. Muito bom dia, feliz ano novo também para os ouvintes aí da CBN Vale, né? É um prazer sempre estar com vocês aqui, poder prestar contas do mandato. E justamente esse mandato, né, o vereador, o prefeito, qualquer gestor, pessoa que tem, né, um cargo público, a necessidade sempre de estar em contato com a população para mostrar o trabalho que está sendo realizado, o que foi realizado e o que virá ainda pela frente, né? Bom, vamos voltar no tempo, né? 2022 terminou agora há pouco, né? Dá para se fazer um balanço, foi proveitoso, foi positivo, teve muito que gostaria de ter feito e não foi. Como que o vereador pode fazer uma análise do ano passado? Bom, Fernando, eu estou no meu segundo ano de mandato, agora vou me encaminhar para o terceiro, né? E cada ano eu acredito, e estou entusiasmado com esse por conta disso, que a gente aprende mais e consegue realizar ainda mais. Então, 2022, comparado a 2021, eu acho que eu consegui realizar mais, consegui fazer mais, aprender um pouco mais também, porque a gente não nasce vereador, né? A gente é eleito, a gente chega lá com milhares de vontades, milhares de desejos de contribuir para a cidade de São José dos Campos, e ao longo do tempo vai aprendendo como viabilizar essas vontades, esses desejos. Alguns nem sempre saem, né, ao tempo que a gente gostaria, mas faz parte. Então foi um ano de positivo, balanço positivo do mandato, e acredito também que para a cidade. Logicamente, muitos temas que a gente vai debater ao longo do programa, mas uma curiosidade. Eu recebi um dia, né, uma informação, o vereador, o Tomás, ele incomoda muita gente, né? Você se considera desta forma uma pessoa que incomoda ou uma pessoa que busca informação? Como que você, né, se posiciona, se qualifica nessa questão? Eu incomodo mesmo, eu sou oposição. Como é que funciona isso, vereador? Olha, eu entrei, eu sempre falo isso, e acho que não custa repetir, né? Eu entrei com uma postura de independência na relação com a prefeitura, com o Poder Executivo. E isso ainda, em São José dos Campos, é um pouco incomum, né? Você vê mais, né, em Brasília, né, na política num nível federal, um nível mais macro, mas aqui até pela forma de se fazer política municipal, né, que é uma política muito voltada para os bairros, para as regiões. O vereador precisa dessa contribuição da prefeitura para contribuir também com os bairros deles, para levar essas melhorias. Essa parte da independência, da fiscalização, de cobrar, apontar os erros e também, óbvio, propor soluções, uma parte que na política municipal não acontece tanto. E como eu entrei com essa pegada, com essa proposta, as pessoas ainda estranham e falam: puxa, mas o cara está fiscalizando, o cara está apontando erro, o cara está criticando. E eu acredito que o papel do vereador, né, do poder legislativo em geral, é justamente de ser duro e ser crítico com o poder executivo, claro, sem fazer aquela politicagem de ficar procurando pelo em ovo ou querer criticar por criticar, mas assim, ser duro quando encontra os erros, cobrar e criticar. E por isso falam que eu incomodo, pela postura diferente, mas não é o nosso intuito. Nossa, não é uma coisa assim que eu me orgulho. Ah, que bacana, quero incomodar. Mas é natural da postura que a gente propõe de fazer política na nossa cidade, que seja uma postura, um mandato que, para as pessoas que estão acostumadas com determinados vícios, determinadas formas de fazer política, o simples fato de existir um mandato como o meu em São José dos Campos, obviamente, incomoda. E é um posicionamento que eu considero adequado, né? Porque a gente não pode ser oposição, seja ela qual for, qualquer tema, qualquer assunto, única e exclusivamente por ser opositor. Nós temos que ter a compreensão, o entendimento que pessoas que pensam diferente,
às vezes podem apresentar propostas que trazem benefícios para a coletividade. Então, aí neste caso, o vereador também aprova essa proposta que é positiva. Não vou votar contra só porque é de outro partido. Tem que ter esse pensamento, né? Mesmo sendo independente ou de oposição, ser capaz de entender que o outro lado também tem propostas positivas, não, vereador? Deveria ter, né, Fernando? Eu ainda, às vezes, sou um sonhador, né? Como eu estou em primeiro mandato, antes de estar na política, no mandato eletivo, era um ativista, eu sempre sonhei e defendi uma política que as pessoas não ficam nessa queda de braço partidária ou ideológica apenas, mas que você olha para um projeto de um colega da prefeitura ou de um vereador pensando, puxa, é bom para a cidade? Se é bom para a cidade, vamos tocar em frente, vamos fazer acontecer. É claro que a gente tem que discutir, porque não só de boas intenções se faz política, você precisa pensar no aspecto orçamentário, no aspecto da gestão, na viabilidade do projeto, na aplicabilidade dele, em tudo isso, mas todos que estão na política e foram eleitos estão lá para pensar no bem comum, em como melhorar a cidade. Então eu sou um sonhador nesse aspecto, que eu acredito que os bons projetos e as boas iniciativas a gente tinha que esquecer um pouco a questão partidária ou a queda de braço política e pensar na cidade, no que vai impactar em prol das pessoas, né? Agora, com relação aí ao trabalho que foi realizado, né, e a gente começou falando do ano passado, né, projetos, propostas, ideias, discussões. A gente sabe que teve aí deputado que ficou 28 anos, não fez nada. Teve vereador que ficou um ano, não apresentou um mandato, não apresentou sequer um único projeto, né? O vereador Tomás Henrique, né, nesse ano de 2022, a gente observou que o senhor apresentou uma das propostas, era justamente para acabar com algumas leis, né, que existiam aqui em São José dos Campos, e me parece que essa proposta foi rejeitada no início. Foi isso que aconteceu, vereador? Pois é, Fernando, sendo bem franco com você, né? Uma das minhas propostas de campanha era revogar leis burocráticas, inúteis, leis que muitas vezes, sabe, só no Brasil que existe isso, né? Lei que não pegou, lei que o parlamentar, né, o Poder Legislativo aprova, só que ela não se viabiliza, ela não se torna uma lei de fato, de prática na vida das pessoas. Ou mesmo leis que se tornam obsoletas ao longo do tempo. Tem lei que nos anos 70, 80 ou 90 faziam sentido para a população de São José dos Campos. E hoje, ainda em vigor, né, legalmente em vigor, elas não fazem mais sentido. O que dá uma brecha para o fiscal ou para o poder público em geral aplicar uma sanção ou para um comerciante ou para um cidadão por conta de uma lei ainda em vigor, antiga, obsoleta, que já não dialoga com a realidade dos nossos tempos. Por isso que eu, junto com a minha equipe no gabinete, nós sentamos, pesquisamos mais de 10 mil leis, né, que é o arcabouço legal do município de São José dos Campos, lemos cada uma delas e catalogamos as primeiras 20 leis que eu acreditava que poderia avançar para uma revogação. Tem outras lá que a gente gostaria também de revogar, mas a gente sabe que é uma questão também política, né? Afinal, foram aprovadas em determinado momento da história dessa cidade, foram propostas por vereadores que, à época, viram necessidade naquela lei. Então, às vezes, fica aquela coisa, puxa, Tomás, mas você não vai revogar a lei de um ex-vereador? O cara não vai ficar chateado, né? Porque, às vezes, o cara ainda está vivo, ou a família vai ficar chateada que você está revogando uma lei antiga dele. E não é desse lado que eu quero levar a coisa. O que eu quero é trazer, né, uma consolidação legislativa, né? Enxugar um pouco as leis que estão em desuso, burocráticas, que não fazem mais sentido para os tempos atuais, para fortalecer justamente as leis que necessitam de aplicação e que fazem sentido hoje em dia. Esse enxugamento da legislação, né, muita gente fala, mas o que a gente ganha com a revogação dessas leis? A gente ganha segurança jurídica. Então, um comerciante que quer empreender em São José dos Campos, um cidadão que quer conhecer as regras de sua cidade, que não vai ficar numa ilegalidade ou cometendo um ilícito administrativo por conta da falta de informação ou por conta de uma legislação arcaica ou tão grande, né, que a pessoa acaba caindo sempre num ilícito administrativo, infelizmente. Então, trazendo essas seguranças jurídicas para as pessoas através de uma consolidação legislativa, até para o investidor que quer vir para São José dos Campos, abrir seu negócio, gerar emprego e renda, ele vai falar, puxa, São José é uma cidade com regras claras
e de fácil entendimento. Eu não vou correr risco aqui de cair numa legislação antiga, desconhecida, que ainda está em vigor. Então, tudo isso é um trabalho que a gente acredita que é importante, mas que, como o senhor disse, ainda não conseguimos convencer a maioria dos colegas para avançar. Foi a votação, o projeto, mas foi na verdade, rejeitado... nas comissões, essa primeira versão do projeto, infelizmente, não avançou nas comissões, né? Foi rejeitado pelos meus colegas vereadores na Comissão de Justiça, eu acredito, e de Economia. Mas a gente vai trazer uma nova versão, vamos conversar com os novos componentes das novas comissões, né, que nós formamos novas comissões para o próximo biênio. Quem sabe a gente não consegue avançar uma nova versão ainda melhor para o futuro. Eu estava aqui pensando, o senhor falou aí no arcabouço, né, são mais de 10 mil leis que foram analisadas pela sua equipe durante esse período, e o senhor separou 20, né? De 10 mil, o senhor separou 20 leis, né, que poderiam, no seu entendimento, leis que poderiam ser revogadas e tiradas, né, do caminho de muitos que gostariam de ter uma facilidade maior para empreender, para investir ou então para poder seguir a sua vida com tranquilidade. Dentre estas 20 leis, o senhor já memorizou quais são? Dá para exemplificar para o ouvinte CBN, né? O que o senhor acha, no seu entendimento, que poderia ser revogado, vereador? Fernando, tem algumas leis que eu me lembro, porque algumas são bastante marcantes, né? Nós temos uma lei ainda em vigor, de 1970, que exige que no município de São José dos Campos as bicicletas sejam emplacadas. Veja só, isso não é mais usual, todo mundo aqui, né, faz o esporte, tem a sua bicicleta e está, em tese, né, de acordo com a legislação atual, está em irregularidade. Está cometendo um ilícito administrativo. Imagina se um fiscal mal intencionado não gosta do sujeito que está na bicicleta. Bom, aquele lá é meu vizinho, ele me enche um pouco o saco, vou sacanear aplicar uma multa. Vou aplicar uma multa nele. Porque a bicicleta não tem placa. Por conta de uma lei de 1970. E legalmente ele poderia fazer isso. É claro que o bom senso e a fiscalização em torno deste fiscal não vai permitir que ele cometa essa atrocidade. Mas a gente precisa ter cuidado e revogar uma lei que ainda está em vigor e que não faz mais sentido nenhum nos tempos atuais. Outra lei, Fernando, que consta lá, e essa é até um pouquinho mais polêmica, que as pessoas falam, não, mas será que não tem necessidade? É uma lei que obriga todos os restaurantes a ter no cardápio o valor do couvert artístico, que é o valor que você vai pagar de taxa para a apresentação do artista naquele restaurante, né? Só que a lei, ela fala que tem que estar no cardápio do estabelecimento. Ela não abre um precedente para estar na entrada do estabelecimento ou numa placa na parede do estabelecimento, ou o garçom chegar e falar, olha, porque fazendo um parêntese antes de continuar, nós temos já uma legislação estadual que fala que o restaurante que tem a apresentação, né, o couvert artístico, ele tem que, de algum meio, apresentar essa obrigação para o cliente assim que o cliente chega no estabelecimento. Então, está lá o artista, o músico tocando o violão, o cliente chega, o garçom ou o estabelecimento ele tem a obrigação de informar assim que o cliente chega que há um valor de couvert e qual é este valor. Na lei municipal, a obrigação é que este valor conste no cardápio. Qual o problema que eu vejo nisso? Eventualmente, o comerciante ele tem um cardápio. O valor é R$5, mas pode variar, ele vai ter que ficar variando no cardápio. Ou muitas vezes a pessoa não vê no cardápio. É muito mais prático o garçom vir, informar e não colocar apenas no cardápio, onde o cara pode alegar que não tenha visto, né? E às vezes gerar este impasse por conta de, não fui avisado, não quero pagar, etc. Então a obrigação de ser no cardápio, no meu ponto de vista, é improdutiva, é contraprodutiva e acaba dando, a gente sabe, é uma briga nossa, uma brecha para também um fiscal falar, olha,
não está o valor do couvert no cardápio. Daí o dono do restaurante, do estabelecimento, fala, não, mas eu coloquei essa placa. Eu coloquei essa placa aqui. Tem esse cartaz. Perfeito. Né? E ele fala, não, mas da lei municipal fala que tem que ser no cardápio. No cardápio. E pode gerar uma multa para o comerciante. Então, são leis como essa, Fernando, que a gente gostaria de repensar para a nossa cidade. Não são leis assim, logicamente, tudo muda, como o senhor disse na fala inicial, né? De acordo com o tempo, com a época, foram criadas, cabiam naquele momento, mas hoje já estão em desuso, não servem, não tem serventia, não tem finalidade. Precisam ser analisadas, né? A gente sabe que existe, né, uma certa questão aí, pessoal, como o senhor mesmo falou, de repente a família é um vereador antigo, é um político que faz parte da nossa história, pode se sentir ofendido, magoado de ter uma lei revogada, mas todos dizem, né? Quanto menos quantidade de leis a gente tiver, eu acho que a gente fica mais protegido, porque quanto mais leis existirem, mais brechas também vão existir para que a gente não possa, de uma certa forma, quando existe um crime, quando existe uma penalidade, a gente poder punir, né, aquele que comete a infração. Bom, nós vamos conversar um pouco mais a respeito deste tema e de outros com o vereador Tomás Henrique, logo depois do repórter CBN com CBN São Paulo, agora 9h29. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. A produção industrial brasileira caiu 0,1% entre outubro e novembro. Apenas uma das 4 grandes categorias econômicas e 11 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE tiveram recuo no período. No acumulado de 2022, o setor registra queda de 0,6%. Um dos auxiliares mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro foi exonerado pelo atual governo. Tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid ocupava o cargo de ajudante de ordens da Presidência da República. O militar foi flagrado pela Polícia Federal numa investigação sobre o financiamento de atos antidemocráticos. Ele chegou a trocar mensagens sobre intervenção militar com o blogueiro Alan dos Santos, apoiador de Bolsonaro, considerado foragido da Justiça. O Diário Oficial de hoje traz, ao todo, a dispensa de 7 servidores, entre civis e militares, que trabalhavam no gabinete da presidência. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica pediu a abertura de um inquérito para investigar o aumento do preço dos combustíveis impostos do país. O presidente do CAD, Alexandre Macedo, afirmou que a prática poderia ser semelhante à formação de cartel, que oferece riscos danosos à concorrência. Segundo ele, os reajustes às vésperas do período de transição de governo foram evidentes. 2 brasileiros detidos por suspeita de tráfico de drogas no Líbano podem ficar presos por 8 anos. Igor Antônio dos Santos Cabral e Juliana Nunes do Nascimento são moradores de Carazinho, cidade do Rio Grande do Sul. Cada um deles estava com 500 gramas de cocaína no estômago. O país do Oriente Médio não tem acordo de extradição com o Brasil. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estamos apresentando CBN Vale, primeira edição. 9h32, de volta com o CBN Vale, primeira edição, ao lado do vereador Tomás Henrique, do Partido Novo, aqui em São José dos Campos, que também, a partir deste ano, ocupa um cargo na Secretaria da Câmara Municipal. Segunda Secretaria. Segunda Secretaria. O Roberto do Eleven já assumiu a presidência? Já assumiu a partir do 1º de janeiro. Não teve uma solenidade,
acho até bom, né? Não preciso fazer essas formalidades. Acho que não tem necessidade disso. Nós assinamos ali o documento a partir de 1º de janeiro, apesar do recesso, já estamos empossados. Depois de 4 anos, né, a Câmara com o Robertinho da Padaria, né, sob o comando do Robertinho da Padaria, que volta, né, lá para as mesas, né, e o Roberto do Eleven. Pelo que você tem conversado, estas mudanças que ocorreram, né, o senhor disse nas comissões, em outras situações, muda alguma coisa o panorama, o quadro, a perspectiva? Vai ser mais difícil para o prefeito ainda mantém a base? O prefeito está com uma base menor do que o prefeito anterior, agora vice-governador, teve, né? Eu acho que hoje está em torno de 12 vereadores na base realmente. Mas o presidente, Roberto Deleven, ainda meu colega de trabalho, ali, nós vamos trabalhar junto na mesa diretora, ele é um presidente da Câmara alinhado ao prefeito. Então, acredito que o prefeito não vai ter dificuldades para aprovar os projetos que deseja, né? O presidente irá pautá-lo, sim. Agora, eu estou na mesa e outros 2 vereadores de primeiro mandato, o Milton Vieira Filho e o Marcelo Garcia, também estão na mesa diretora da casa. E a gente tem muito esse anseio de, claro, independente dessa questão da Câmara e do presidente da Câmara ter um alinhamento com o Poder Executivo, eu defendo muito o fortalecimento do Poder Legislativo, uma maior autonomia do Poder Legislativo. E para isso eu tenho trabalhado em algumas frentes, algumas pautas e temas, e uma delas, e a gente acredita que possa avançar no próximo biênio, é uma reforma do regimento interno que dê maior autonomia, dê maior força e protagonismo para o Poder Legislativo, para que este poder, né, os vereadores, possam contribuir ainda mais com a cidade. E não fica essa coisa que eu detesto, que o povo fala, a Câmara Municipal é puxadinha da Prefeitura. Eu acho que isso aí é um absurdo falar isso, e a gente tem que provar que não é fazendo oposição à coisa do prefeito, nem nada disso, mas ter mais autonomia, né, para poder contribuir com a cidade e não ficar amarrado apenas na aprovação de projetos do prefeito. Você falou no puxadinho, eu lembrei do cercadinho, parece que foi desmontado lá em Brasília. Com relação, antes da gente voltar a falar da nossa cidade, vamos aproveitar, já que você citou o ex-prefeito, né, vice-governador Felício Ramute, e nós temos o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, também aqui da região do Vale do Paraíba, e São José dos Campos apenas com um deputado federal, que é o Milton Vieira, Milton né? Vieira. E 2 deputados estaduais, o doutor Elton, que era seu companheiro lá na Câmara Municipal, e a Letícia Aguiar. Esse quadro, né, da política, o entendimento, fortalece São José dos Campos, Vale do Paraíba, ou não? Fernando, olha, com toda franqueza, como sempre, né? São José dos Campos e a região do Vale do Paraíba poderia e deveria ter muito mais representatividade de deputados federais e estaduais, pelo tamanho da nossa população, né, no Vale do Paraíba. E São José dos Campos também. São José dos Campos tem voto suficiente para eleger ao menos 2 deputados federais. E a gente perdeu o único representante que tínhamos, né? Independente de concordar ou discordar dele, na maior parte do tempo concordo, achei que ele foi um bom deputado nesses 8 anos, e a gente perdeu, não temos representatividade na Câmara Federal. Ruim isso. Eu defendo um modelo distrital misto de reforma política. Acho que é difícil, porque o sistema, né, os políticos estão confortáveis do jeito que está, o sistema de proporcionalidade que a população tem dificuldade de compreender, né, que é aquela coisa que o cara com 50 mil votos é puxado pelo partido e não representa ninguém e entra. E é uma região como a nossa, uma cidade como a nossa, sem representatividade na Câmara Federal. Então, eu vejo isso como muito negativo. Acho que a nossa região precisa eleger mais representantes locais nas câmaras, né, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa, a Câmara Estadual. E isso tem que ser uma missão nossa. Claro, o eleitor ele é soberano, ele tem direito a votar em quem quiser. Então, também a gente não pode culpar o eleitor por isso. A gente tem que responsabilizar os nossos políticos. Por que a gente está deixando escapar os votos que são da região do Vale do Paraíba e essas pessoas estão votando em políticos de fora? Tem algum motivo. Talvez nós não estejamos nos comunicando de forma correta com esse eleitor em São José dos Campos e região. Então, a gente tem que repensar também nós, políticos que estamos aí em cargos eletivos e pleiteando esses espaços, talvez a gente tenha que repensar essa comunicação. Já no caso
do nosso vice-presidente e do vice-governador, com toda a franqueza, eu acho que é mais uma vitória pessoal deles, particular deles, das pessoas, das personas deles, do Geraldo e do Felício, do que para a região do Vale do Paraíba. O Geraldo Alckmin, apesar de ser da nossa região, de Pindamonhangaba, há muito tempo a representatividade dele para a região já não é a mesma. Foi governador há 4 mandatos e a gente não viu nenhum tipo de desenvolvimento acima da média da região do Vale do Paraíba em comparação ao resto do estado, até porque o governador não pode privilegiar determinada região, nem o vice-governador. Não acho que isso vai mudar, então é uma conquista particular dele. E o Felício também, com toda franqueza, eu acho que ele tem uma personalidade muito individualista, até pela forma como ele chegou a se tornar vice-governador, deixando para trás muito dos aliados que levaram ele até a prefeitura. Eu não acredito que ele vá dar qualquer atenção, além de, obviamente, tentar manter a base política dele aqui. Então, claro, ele vai intervir para eleitoralmente eleger as pessoas ligadas a ele. Agora, no que diz respeito a desenvolvimento regional, duvido que ele faça muita coisa, até pela pouca autonomia do vice-governador, e também pela personalidade dele, que eu acho que tende a se afastar cada vez mais da região, na verdade. O vereador, eu falei do vice-prefeito, do vice-governador e do vice-presidente, para entrar no assunto também dos nossos gestores, que começou o ano, todo mundo aumentou o salário, né? Presidente, governador, prefeitos, né? Nós tivemos um aumento salarial praticamente de toda a classe política. E vem aí como uma onda, todos serão beneficiados e terão um aumento, muitos deles, de acordo com aquilo que foi dito, que foi passado, para recuperar o que foi perdido, porque há muito tempo não se tem um reajuste à inflação, e essa história de que este aumento veio única e exclusivamente para compensar o que foi perdido nesse período. No seu entendimento, porque eu vi e li uma notícia de que durante seu mandato o senhor chegou a informar que economizou mais de aproximadamente R$400 mil, né? Como se economiza R$400 mil e essa questão do aumento salarial da classe política, qual é a análise? Fernando, esse tipo de tema, pauta, né, aumento salarial de política é sempre muito impopular, né? E quando você está num momento de crise econômica, e parece que o Brasil está sempre num momento de crise, se torna ainda mais impopular qualquer tese ou qualquer argumento para conseguir defender esse tipo de medida. Eu acredito, é claro, que deveria ter alguma medida regular de reajuste através da inflação, não deixar assim 10, 15 anos sem fazer a medida, para depois vir num canetaço aumentar um número muito superior que assombra, obviamente, a população. E não parece justo, e eu acredito que não seja. Então deveria ter alguma espécie de, também gatilho, né? Alguma espécie de, você vai reformando a partir da inflação, porque defender, né, a ideia utópica de, vamos congelar para sempre, vamos reduzir. A gente precisa, política, a gente precisa saber também jogar o jogo como vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas se a gente conseguir trazer uma forma de frear os aumentos abusivos, eu já me daria por satisfeito. Então, o que eu luto é para isso. E na questão da economia, também um compromisso, uma promessa nossa de campanha, de buscar mostrar, através do nosso mandato, que é possível fazer mais com menos. Então, eu me comprometi na minha campanha, e tenho feito até agora, a abrir mão de determinados benefícios do cargo. Por exemplo, eu não faço uso do carro oficial que me é disponibilizado e, portanto, também não faço uso da gasolina que é disponibilizado para abastecer esse carro. Eu não faço uso do auxílio correspondência. Eu presto contas através das redes sociais e acho muito mais prático, enfim, tenho mais facilidade com este meio. Acho que é uma coisa também que, para mim, pelo menos no meu estilo de mandato, não é usual. Então, eu economizo com esses recursos de auxílio correspondência, selo, envelope, etc. Eu não faço uso também, por exemplo, do celular ou de um plano de telefonia particular para o mandato. Eu uso o meu celular, o meu WhatsApp aqui, tem o WhatsApp do mandato também, a gente responde as pessoas, mas não vejo necessidade. Eu não faço uso das diárias e passagens. Então, se eu tiver que fazer algum deslocamento,
por conta do mandato, eu não peço retorno, reembolso de diárias, de passagens, etc. O que mais? Eu acho que tá faltando alguma coisa aí. Algum detalhezinho? A questão também da benefício. impressão, a questão da impressão, uso da impressora indiscriminadamente. Então, toda a atividade do meu mandato é muito austera e eu cobro isso da minha equipe o tempo todo, da gente ter uma economicidade com o dinheiro público, né? Também tem uma equipe mais enxuta que a média dos meus colegas, então eu cobro para que a gente tenha essa economicidade, a gente possa respeitar o dinheiro público e economizar. Não é aquela coisa assim, não vamos fazer algo para economizar dinheiro, a gente tem que fazer tudo o que for possível para ajudar a nossa cidade. Mas ainda dá para fazer tudo e economizar. Essa economia do senhor que chegou quase a 400 mil, esse dinheiro aí alguém pode pensar, opa, economizou 400 mil, vamos pegar esses 400 mil e vamos usar para fazer algo. Isso não existe, é um dinheiro que o senhor deixou de gastar, é isso? Isso. No final do exercício financeiro, a cada ano da Câmara Municipal, a Câmara Municipal pode devolver, costuma devolver os recursos, né, um montante que não é utilizado pela Câmara Municipal ao Tesouro da Prefeitura Municipal. E esse dinheiro é reaplicado pela Prefeitura nas áreas essenciais, saúde, educação e segurança. Eu posso, como vereadora, e é o que eu faço, indicar a aplicação desse recurso à Prefeitura. Olha, eu deixei de usar aqui no meu gabinete, deixei de usar ao longo do meu mandato, e eu gostaria de ver esse recurso aplicado. Por exemplo, eu fiz no início do meu mandato, na época da pandemia, na compra de vacinas. Eu fiz uma indicação pedindo à Prefeitura que aquele recurso economizado fosse reaplicado no combate à pandemia, ao Covid-19. Mas é claro que a execução do orçamento cabe à Prefeitura, né? A Prefeitura que faz a execução, a gente cobra, a gente aponta, mas o recurso volta para o Tesouro Municipal e a gente acredita, né, e cobra que seja usado nas áreas essenciais. Diante desse posicionamento, né, de economia, de mostrar a realidade, o que está acontecendo, combater aquilo que o senhor considera, né, errado por parte da administração, de seus colegas, fazer uma oposição consciente, diante deste posicionamento que talvez tenha surgido o projeto São José Transparente, que também é um outro projeto que está relacionado a essa questão também, de ser transparente nas ações. É outra coisa que eu sempre falo, né, Fernanda? A coisa pública ela tem que ser o máximo possível transparente. É o dinheiro das pessoas, então elas precisam saber como está sendo aplicado. E a administração pública como um todo ela tem que ser transparente para as pessoas saberem como a coisa tem sido gerida. E nós identificamos no nosso primeiro ano de mandato que a Controladoria Geral da União, que tem um programa chamado Escala Brasil Transparente, estava avaliando o São José dos Campos de forma muito mal. Nós estávamos com uma nota de 5,75 na questão de transparência, sobretudo no que diz respeito à resposta, ao tempo de resposta. E a resposta em si, em dar a resposta em si, da Lei de Acesso à Informação. A LAI, tanto na informação, então, passiva, né, a que é requerida, quanto a ativa, a que está nos portais de transparência, também tinha a ausência de alguns requisitos que não estavam sendo cumpridos pelo município, e isso não sou eu quem falo, é a avaliação da Controladoria Geral da União, órgão do governo federal, que faz essa avaliação de estados e municípios. Então, com base nisto, nós elaboramos um projeto criando, né, diretrizes para que a Prefeitura adotasse essas diretrizes e pudesse melhorar sua política interna para a resposta de lei de acesso à informação e para a prestação de contas através dos portais de transparência da Prefeitura. Esse projeto foi aprovado pelos meus colegas, foi a sanção do prefeito e foi sancionado no ano passado, né? Às vezes a gente esquece que já está em 2023. Foi no ano passado, foi há alguns meses, mas já foi no ano passado. E a gente acredita que agora, em 2023, nós teremos uma nova avaliação e a minha esperança é que com este projeto, né, a gente teve uma conversa, eu tenho que admitir, uma conversa muito respeitosa, muito produtiva com o Poder Executivo, com o atual prefeito Anderson, que se comprometeu com uma melhor avaliação do município de São José dos Campos no que diz respeito à transparência na avaliação da Controladoria Geral da União. Então, a aprovação desse projeto é uma esperança e um passo
para que a gente possa aprofundar ainda mais as questões de transparência, que é uma das bandeiras do meu mandato. A vida do político é essa, né? Apresenta um projeto, passa, é aprovado, apresenta outro, é recusado e segue. Tem que seguir apresentando, né? Tem que seguir trabalhando, criando, inovando, observando onde estão os problemas do município, onde você pode dar a sua contribuição. E você faz parte da Comissão Especial de Estudos sobre Regularização Fundiária, né? Me parece que no ano passado também vocês fizeram todo um trabalho, concluíram o relatório final. Como ficou esta situação? O que você pode falar desta questão tão polêmica também, que é a regularização fundiária na nossa cidade? Legal, Fernando. Na verdade, a Comissão Especial de Estudos de Regularização Fundiária nasceu da demanda, do pedido dos moradores dessas regiões que procuraram o meu mandato e a Câmara Municipal pleiteando que os vereadores tivessem uma maior participação, uma maior cobrança para que a Prefeitura aprofundasse, né, ou acelerasse os processos de regularização no município de São José dos Campos. Há uma queixa muito grande nesses bairros ainda informais no que diz respeito às políticas de habitação e de regularização fundiária da atual gestão, de que não tem acontecido muita coisa. E essa expectativa de que os bairros sejam regularizados ou que não sejam, mas que tenha assim, uma resposta, né, uma definição, que haja plano, metas, objetivos, que esses moradores que estão em núcleos informais e, portanto, por conta da lei, núcleos congelados, né, porque é bom frisar, o congelamento é fundamental, sim, para fazer a regularização, afinal, se aquele núcleo continuar crescendo, você tem dificuldade em fazer a regularização, então você precisa congelar para fazer a regularização, mas simplesmente congelar, sem o prazo, sem metas, sem aquela comunidade, os moradores daquela região terem, é claro, um objetivo final, ou seja, um congelamento por anos ou mesmo décadas, como acontece, aí você acaba prejudicando economicamente aquelas famílias a ter um direito de propriedade, que é uma coisa que nós do Partido Novo defendemos. Então, com o direito de propriedade, com uma casa, você consegue, né, uma condição no banco para conseguir fazer um investimento, você traz dignidade para a sua família, você pode ampliar o seu imóvel para receber, né, um neto que está crescendo na família, enfim, os núcleos familiares crescem. Então, essa é a nossa defesa. E a gente, então, formou a Comissão de Estudos de Regularização Fundiária com outros 13 vereadores. Eu fui escolhido presidente da comissão, o vereador Júnior da Farmácia foi o relator desta comissão, e ao longo de 120 dias nós conversamos com os moradores desses núcleos informais, nós conversamos com a Defensoria Pública de São José dos Campos, com o Dr. Jairo Salvador, nós conversamos com o Ministério Público de São José dos Campos, na figura do Dr. Gustavo, promotor, nós conversamos com a OAB de São José dos Campos, com a nova diretoria da OAB, com o seu presidente Marcelo Cajuru e o vice Felipe Alciprete, que estiveram na Câmara Municipal conosco. Nós conversamos com especialistas, tanto do setor público quanto na iniciativa privada, na questão de regularização fundiária, né? Porque na iniciativa privada também tem empresas que prestam esse serviço de forma particular para determinados segmentos. Então, nós fizemos todo um estudo, a partir desses 120 dias, para, primeiro, fazer um diagnóstico do problema no município de São José dos Campos e, claro, a partir desse diagnóstico, propor medidas que a gente acredita que possa solucionar esses problemas que têm ocorrido em São José dos Campos e dar celeridade às regularizações fundiárias. Em resumo, só para concluir, Fernando, a nossa cobrança, né, o que a gente quer é que o município tenha um plano municipal de regularização fundiária. Essa é a principal questão. Para que a comunidade que vive nesses núcleos informais saiba que existe um plano em andamento, prazos e metas acontecendo, e tenha tranquilidade de viver num núcleo congelado, sabendo que vai ter uma regularização, ou se não vai, que a gente tenha uma política habitacional no futuro. Dentro desse tema, se eu estiver errado, você me corrija. Ali a região do Nova Esperança, né, do Banhado, a comunidade do Banhado é um núcleo congelado, né, determinado ponto ali do Banhado. Ele faz parte desta regularização fundiária. É um projeto que a Prefeitura tem, está na Justiça, a Justiça determinou a saída de algumas famílias do local, tem prazo para acordo com a Prefeitura. Antes da gente falar especificamente do Banhado,
Foi possível fazer um levantamento de quantas áreas aqui na nossa região, quantos pontos necessitam de uma regularização fundiária, vereador? Esse levantamento até já existia junto com a Defensoria Pública de São José dos Campos. O doutor Jair apresentou para a gente esse número, e no catálogo dele, mais de 180 núcleos informais. Agora, isso continua crescendo, né? Eventualmente, São José dos Campos é uma cidade enorme, a parte urbana, às vezes o joseense não tem ideia disso, né? Mas a nossa parte urbana, de acordo com a nossa parte territorial, é cerca de 15% a 20% do nosso território. Todo o resto é área de mata, etc. Então, São José dos Campos territorialmente é muito grande e existem determinados núcleos surgindo, sobretudo na parte rural da nossa cidade, né? Zona Norte é a principal região da cidade que tem áreas informais ainda, ou chamados bairros clandestinos. E a gente precisa, evidentemente, a partir de uma política de regularização fundiária, de estabelecer um marco legal para parar essa proliferação. Porque muitos desses núcleos informais, às vezes, nascem por uma necessidade social, evidentemente, mas outros também nascem pela má intenção de alguns loteadores clandestinos que compram uma terra, uma gleba ali, faz um loteamento sem qualquer regra ou normas ou acordo com a prefeitura, vende, ganha dinheiro, põe no bolso e sai fora. Às vezes o sujeito nem é daqui, vem, explora as pessoas, a maioria delas mais simples, que estão, né, guardando seu dinheirinho para sair do aluguel, encontrar uma forma de comprar um terreno, construir, etc. E essa pessoa mal intencionada, sabendo que está cometendo uma ilegalidade, usa da boa-fé dessas pessoas. Ainda existem aqui em São José casos como esse, então, de... menos, né? Graças a Deus é menos, né, Fernando? Mas infelizmente, ainda existem. Nossos rincões, né? A região do Vale do Paraíba, também outras cidades devem passar também por esta situação. Vereador, o nosso tempo, né, já está se esgotando. Eu perguntei do banhado, né? A situação do banhado, qual é o seu ponto de vista em relação ao tema? Fernando, a situação do banhado ela também foi tangenciada pela Comissão de Estudos de Regularização Fundiária. A nossa avaliação é que, diferentemente de outras regiões que também margeiam o banhado, como, por exemplo, o Sapê, a comunidade do Sapê, nosso relatório, no que a gente diagnosticou, ela é regularizável. É possível fazer a regularização fundiária daquela região. O banhado, por todas as suas características ambientais, a maior parte da região do Jardim Nova Esperança ela é irregularizável. Não é possível fazer a regularização fundiária daquela região, conforme está no processo da justiça. Agora, o que a gente defende? A gente defende que as pessoas que vivem nessas regiões irregularizadas precisam estar dentro de uma política habitacional no município de São José dos Campos. Até porque a história da comunidade do Banhado ela é longa, muito longa, de décadas, né? 5, 6, 7 décadas no município de São José dos Campos. Infelizmente, a região não é habitável, não é um lugar com imensa insalubridade para aquelas pessoas, mas você, obviamente, precisa ter uma política habitacional e humana para que aquelas pessoas sejam retiradas dali. Mas, infelizmente, é um caso sem solução para a cidade. Esse momento, né, pelo qual a Prefeitura fez um acordo, está propondo um acordo para alguns moradores, para algumas famílias. Tá dentro de uma legalidade, lógico, porque a Justiça assim determinou, tem o seu apoio, você concorda, deveria ser feito de forma diferente? Fernando, eu acredito que as pessoas precisam sair dali. Às vezes pode parecer duro, é difícil, é claro que isso tem que ser feito de forma humana, mas não há viabilidade de uma regularização ali. Muitas dessas pessoas são reféns do tráfico de drogas ali na região, né, que comanda boa parte ali da região e acaba usando essa população mais simples, mais carente de escudo para o crime, e a gente precisa tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ao crime. Então, apesar de ser uma discussão, né, complexa, polêmica, a gente precisa se posicionar também com coragem. Eu acredito que precisa, sim, haver ofertas, uma forma humana, uma alternativa humana para aquelas pessoas,
mas a remoção ali do banhado daquelas pessoas para fazer o parque banhado é necessária. Até porque, Fernando, apesar de eu defender a privatização, a gente não pode privatizar uma área como o banhado, que é de toda a cidade de São José dos Campos. Toda a cidade deve usufruir do parque banhado, né, o parque ambiental do banhado, e hoje, infelizmente, a área é privatizada por uma pequena comunidade. A gente precisa mudar essa realidade e colocar o banhado à disposição de todos os joséenses. Tá certo. Vereador, eu gosto muito quando a gente recebe aqui nos estúdios da CBN pessoas ligadas, né, nossos vereadores, pessoas da administração municipal, secretários, porque a gente passa para a população, para os nossos ouvintes, o que vocês pensam, realizam, quais são os seus objetivos, e é muito interessante sempre ter opiniões até mesmo diferentes para que a gente possa pensar e analisar qual que seria a melhor alternativa para a nossa cidade. Então, quero agradecer a sua presença, desejar um feliz 2023 mais uma vez, com muito trabalho, muitas realizações, portas aqui sempre abertas. Obrigado pela presença, bom trabalho e boa sorte, vereador. Valeu, muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, obrigado aí pelos ouvintes, pela oportunidade de falar com os ouvintes da CBN, e ficamos à disposição aí no nosso gabinete, no telefone, nas redes sociais, enfim, à disposição de vocês. As sessões já estão de volta na Câmara Municipal? As sessões só em fevereiro, só mas em fevereiro? saindo daqui estou lá na Câmara Municipal, dando expediente normalmente. Acho que a grande maioria está lá, né, trabalhando, quase com certeza, todos. Com né? certeza, né, Vereador, Fernando? eu falo assim para o prefeito, vereador, quem tem um cargo público trabalha 24 horas por dia, todos os dias, né? Às vezes o cidadão, ele fica indignado com o político, com razão, muitas vezes, e ele fala, vereador, político não faz nada. Olha, só não faz nada quem não quer. Que coisa para fazer tem muita. Então, quem quer trabalhar, quem quer se dedicar para a cidade, ir atrás dos problemas, resolvê-los, tem bastante coisa e não acaba, não para, é todo dia. Para ser feito. E quando um projeto for votado, né, não for aprovado, não se preocupe. Crie outro e vá criando. Eu falei aqui, teve deputado que ficou 28 anos lá e apresentou, né, acho que não apresentou nenhum projeto. Mas é uma outra história, deixa para depois. Obrigado, viu, vereador? Obrigado, até mais. Muito obrigado ao vereador Tomás Henrique, do Partido Novo, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. O programa Mundo Jurídico retorna no dia 7 de janeiro de 2023. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Evite o frio excessivo de 17 graus, regulando a temperatura